Se você tem mais de 60 anos e faz isso todas as manhãs, talvez esteja encurtando a própria vida sem perceber. Eu sei que essa frase assusta, mas escute com atenção, porque eu não estou falando de um veneno, de um remédio perigoso ou de um hábito estranho. Estou falando de algo que provavelmente está na sua cozinha agora: o café amargo. Muita gente acredita que, por tomar café sem açúcar, está fazendo uma escolha totalmente segura. E, em parte, isso pode ser verdade. Tirar o açúcar pode ajudar no controle da glicose, do peso e da saúde metabólica. Mas existe um detalhe que quase ninguém explica. Depois dos 60 anos, o problema nem sempre está no açúcar. Muitas vezes está na forma como a cafeína age no seu coração, nos seus vasos sanguíneos, na sua pressão e até no seu sono. O café amargo pode parecer inofensivo porque faz parte da rotina. Você acorda, prepara a xícara, sente aquele cheiro conhecido e toma quase no automático. Só que o seu corpo aos 60, 65 ou 70 anos não reage da mesma maneira que reagia aos 30. Os vasos podem estar menos elásticos. A pressão pode oscilar com mais facilidade. O coração pode estar mais sensível. E os remédios que você usa todos os dias também podem mudar a forma como o organismo responde à cafeína. Em algumas pessoas, uma xícara não causa nada além de disposição. Em outras, pode provocar coração acelerado, tremor, ansiedade, tontura, pressão na cabeça ou aumento temporário da pressão arterial. E o perigo está justamente em ignorar esses sinais, achando que é normal da idade ou que foi só um cafezinho. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa parar de tomar café. O café não é um vilão para todas as pessoas. Mas beber café no automático várias vezes ao dia, sem observar o que acontece no corpo, pode ser um erro silencioso, principalmente depois dos 60. Por isso, a pergunta certa não é apenas: café faz bem ou faz mal? A pergunta mais importante é: o que esse café está fazendo comigo, com a minha pressão, com o meu coração, com o meu sono e com os remédios que eu tomo? Neste vídeo, eu vou te explicar de forma simples o que o café amargo pode fazer na sua circulação depois dos 60, quais sinais você não deve ignorar e como continuar tomando café com mais consciência e segurança. Agora que você já entendeu por que esse assunto merece atenção, eu quero explicar o que realmente acontece dentro do seu organismo quando você toma uma xícara de café amargo. Muitas pessoas imaginam que o café simplesmente acorda o cérebro, mas na verdade ele provoca uma série de reações em todo o corpo, inclusive no sistema cardiovascular. Poucos minutos depois da primeira xícara, a cafeína começa a ser absorvida pelo intestino e entra rapidamente na corrente sanguínea. A partir daí, ela alcança o cérebro e bloqueia uma substância chamada adenosina, que é responsável pela sensação natural de cansaço. É por isso que você se sente mais desperto, mais atento e muitas vezes com mais disposição. Até aqui isso parece uma boa notícia. O problema é que esse estado de alerta não acontece apenas no cérebro. O organismo inteiro recebe o sinal de que precisa ficar mais ativo. Como consequência, o coração pode bater um pouco mais rápido, algumas pessoas percebem um leve aumento da força dos batimentos e os vasos sanguíneos podem sofrer uma pequena contração temporária. Em quem já tem tendência à hipertensão ou alguma sensibilidade à cafeína, isso pode provocar um aumento passageiro da pressão arterial. Esse aumento costuma durar pouco tempo e nem sempre representa um problema. Muitas pessoas nem chegam a perceber que ele aconteceu. No entanto, depois dos 60 anos, vale a pena prestar mais atenção, porque o organismo já não responde da mesma forma que respondia décadas atrás. Com o envelhecimento, as artérias naturalmente perdem parte da elasticidade. Elas ficam mais rígidas e têm mais dificuldade para se adaptar às mudanças da pressão dentro dos vasos. Além disso, o coração também pode precisar trabalhar um pouco mais para manter uma boa circulação em todo o corpo. É justamente por isso que duas pessoas podem tomar exatamente a mesma quantidade de café e ter reações completamente diferentes. Uma toma uma xícara pela manhã e passa o dia normalmente. A outra sente palpitações, fica inquieta, percebe a pressão subir ou tem dificuldade para dormir naquela noite. Nenhuma dessas reações significa automaticamente que o café seja proibido. Significa apenas que cada organismo possui uma sensibilidade diferente. Outro detalhe importante é que depois dos 60 anos,
Muitas pessoas convivem com doenças crônicas e fazem uso de medicamentos diariamente. Remédios para pressão alta, problemas cardíacos, ansiedade ou outras condições podem modificar a forma como o corpo reage à cafeína. Por isso, aquilo que parecia funcionar bem durante muitos anos pode deixar de ser a melhor escolha em determinada fase da vida. Existe ainda um efeito que muita gente não relaciona ao café: o impacto sobre o sono. Algumas pessoas dizem: eu tomo café à tarde e durmo normalmente. Mas dormir não significa necessariamente descansar bem. A cafeína pode reduzir a qualidade do sono profundo, justamente aquele período em que o organismo recupera energia, regula hormônios e ajuda o coração e os vasos sanguíneos a se recuperarem do esforço do dia. Quando isso acontece repetidamente, cria-se um ciclo difícil de perceber. A pessoa dorme pior, acorda mais cansada, sente necessidade de tomar mais café para compensar o cansaço e no dia seguinte repete o mesmo hábito. Aos poucos, esse ciclo pode aumentar a sensação de fadiga, dificultar o controle da pressão arterial e prejudicar ainda mais a qualidade do descanso. É importante entender que o café amargo não é um inimigo da circulação. Para muitas pessoas, consumido com moderação, ele pode fazer parte de um estilo de vida saudável. O verdadeiro problema aparece quando deixamos de observar como o nosso próprio corpo responde. O mesmo café que oferece disposição para uma pessoa pode provocar desconforto em outra, e reconhecer essa diferença é um dos passos mais importantes para proteger a saúde depois dos 60 anos. No próximo momento, eu quero mostrar quais são os sinais que o seu corpo pode estar enviando para dizer que o café já não está sendo tão bem tolerado quanto antes. Muitos desses sinais parecem pequenos, mas podem revelar que está na hora de rever alguns hábitos antes que eles afetem a sua circulação de forma mais importante. Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa: o seu corpo costuma avisar antes de um problema se tornar maior. O desafio é que muitas pessoas ignoram esses avisos porque acham que são sintomas comuns da idade. Depois dos 60 anos, alguns sinais após tomar café merecem mais cuidado. Um deles é o coração acelerado. Se você toma uma xícara e pouco tempo depois sente o peito bater mais forte, como se o coração estivesse disparando, isso não deve ser tratado como algo sem importância. Outro sinal é a pressão na cabeça. Algumas pessoas descrevem como uma sensação de peso, calor no rosto, incômodo na nuca ou aquela impressão de que a pressão subiu. Nesses casos, vale observar se isso acontece sempre depois do café, principalmente quando ele é tomado em jejum ou em grande quantidade. Também existem pessoas que sentem tremores nas mãos, inquietação, ansiedade repentina ou irritação sem motivo claro. Isso acontece porque a cafeína estimula o sistema nervoso. Em um organismo mais sensível, esse estímulo pode ser forte demais. A tontura também merece atenção. Ela pode ter muitas causas, mas quando aparece logo depois do café, especialmente em quem usa remédios para pressão, diuréticos ou medicamentos para o coração, precisa ser observada com cuidado. Outro sinal muito comum e muitas vezes ignorado é a piora do sono. A pessoa toma café no fim da tarde, consegue dormir, mas acorda várias vezes durante a noite, levanta cansada ou sente que o sono não foi reparador. No dia seguinte, para vencer o cansaço, toma mais café. E assim começa um ciclo que prejudica o descanso, aumenta a fadiga e pode dificultar o controle da pressão. Eu também fico atenta quando alguém diz que precisa tomar café o tempo todo para conseguir funcionar. Porque, nesses casos, talvez o problema não seja a falta de café. Pode ser sono ruim, alimentação inadequada, desidratação, anemia, alterações hormonais, excesso de estresse ou até uma condição cardiovascular que ainda não foi investigada. Isso não significa que qualquer palpitação ou tontura seja culpa do café, mas significa que você não deve normalizar sintomas repetidos. Se sempre que toma café o seu corpo reage mal, ele está tentando dizer alguma coisa. Um cuidado simples é medir a pressão antes do café e novamente cerca de 30 a 60 minutos depois. Faça isso por alguns dias, sempre anotando os valores e os sintomas. Essa observação pode revelar padrões importantes. Às vezes, a pessoa descobre que uma xícara pequena não muda quase nada, mas 2 ou 3 xícaras deixam a pressão mais alta e o coração mais acelerado. Também é importante observar o horário.
O café tomado pela manhã pode ser bem tolerado, enquanto o café da tarde pode prejudicar o sono e gerar cansaço no dia seguinte. O mesmo alimento, no horário errado, pode ter um efeito completamente diferente. E aqui está um ponto essencial. Depois dos 60, segurança não significa proibição. Segurança significa consciência. Você não precisa ter medo de cada xícara, mas precisa respeitar os sinais do seu corpo. Se o café provoca palpitação, tremor, ansiedade, tontura, pressão na cabeça ou piora do sono, não ignore. Reduzir a quantidade, mudar o horário ou conversar com seu médico pode ser uma decisão simples que evita problemas maiores. No próximo task, eu vou te mostrar maneiras práticas de continuar tomando café com mais segurança, sem precisar transformar esse hábito em um medo diário. Depois de tudo o que conversamos até aqui, talvez você esteja se perguntando: então eu preciso parar de tomar café? Na maioria dos casos, não. O objetivo não é eliminar um hábito que faz parte da vida de tantas pessoas. O mais importante é aprender a consumir o café de uma forma que respeite as mudanças naturais do seu organismo depois dos 60 anos. A primeira orientação é simples. Observe como o seu corpo reage. Não tome decisões baseadas apenas no que você ouviu de amigos, familiares ou nas redes sociais. Cada organismo responde de um jeito. Algumas pessoas toleram muito bem 1 ou 2 xícaras por dia. Outras apresentam sintomas mesmo com pequenas quantidades. Por isso, comece prestando atenção aos detalhes. Você sente palpitação depois do café? Sua pressão costuma subir? Dorme pior quando toma café à tarde? Acorda mais cansado no dia seguinte? Essas respostas dizem muito mais sobre a sua saúde do que qualquer regra geral. Outro cuidado importante é evitar tomar café logo após uma noite mal dormida na tentativa de compensar o cansaço. Muitas pessoas fazem isso sem perceber que acabam entrando em um ciclo difícil de quebrar. Dormem mal, aumentam o consumo de café, voltam a dormir mal e no dia seguinte precisam de ainda mais cafeína para manter a disposição. Em vez de mascarar o cansaço, tente descobrir sua verdadeira causa. Às vezes, o problema está na qualidade do sono, na falta de hidratação, na alimentação inadequada ou até em alguma condição de saúde que precisa ser avaliada. O horário também faz diferença. Para muitas pessoas acima dos 60 anos, consumir café durante a manhã costuma ser melhor do que no final da tarde ou à noite. Isso reduz a chance de interferir no sono, que é um dos pilares para manter a pressão arterial, o coração e a circulação funcionando adequadamente. Outro hábito que faz diferença é evitar exageros. Em vez de várias xícaras distribuídas ao longo do dia, muitas pessoas conseguem manter o prazer do café reduzindo a quantidade ou escolhendo porções menores. Na maioria das vezes, essa pequena mudança já diminui bastante o risco de palpitações, ansiedade e alterações na pressão. Se você percebe que gosta do sabor, mas não necessariamente precisa da cafeína, conversar com seu médico sobre a possibilidade de alternar algumas xícaras com café descafeinado também pode ser uma boa estratégia. Não se esqueça da hidratação. O café não substitui a água. Com o envelhecimento, a sensação de sede costuma diminuir, e muitas pessoas passam o dia tomando café, mas bebendo pouca água. Manter uma boa hidratação ajuda a circulação, o funcionamento dos rins e o equilíbrio do organismo como um todo. Outro ponto que merece atenção são os medicamentos. Se você faz tratamento para hipertensão, arritmias, doenças cardíacas ou outras condições crônicas, nunca aumente ou reduza drasticamente o consumo de café sem conversar com o profissional que acompanha a sua saúde. Em alguns casos, pequenos ajustes no horário ou na quantidade já são suficientes para evitar desconfortos. Também vale lembrar que café não deve ser usado como solução para todos os momentos de indisposição. Se você percebe um cansaço persistente, falta de energia por várias semanas, falta de ar aos pequenos esforços ou uma redução importante da disposição, não atribua tudo à necessidade de mais café. Esses sintomas podem indicar problemas que precisam de investigação médica. Existe uma diferença muito grande entre usar o café como um prazer do dia e depender dele para conseguir funcionar. Quando essa dependência aparece, é um sinal de que vale a pena olhar para a saúde de forma mais ampla. No fim das contas, o segredo não está em proibir o café, mas em desenvolver um hábito mais consciente.
Respeitar os limites do seu corpo, observar os sinais que ele envia, escolher o melhor horário, evitar excessos e manter um estilo de vida equilibrado são atitudes muito mais importantes do que simplesmente decidir entre tomar ou não tomar café. Porque depois dos 60 anos, cuidar da circulação não depende de uma única bebida. Depende da soma de pequenas escolhas feitas todos os dias. E quando essas escolhas são feitas com informação e equilíbrio, elas ajudam o coração a trabalhar melhor e contribuem para uma vida mais longa e com mais qualidade. Se você chegou até aqui, espero que tenha percebido que a mensagem deste vídeo não é criar medo do café. O meu objetivo é ajudar você a enxergar esse hábito com mais consciência, principalmente agora que o seu corpo passou a ter necessidades diferentes. Durante muitos anos, você pode ter tomado café sem sentir absolutamente nada, mas o envelhecimento muda o funcionamento do organismo de forma natural. As artérias ficam menos flexíveis, o coração pode precisar trabalhar um pouco mais. O metabolismo se torna diferente e muitas vezes novos medicamentos passam a fazer parte da rotina. Por isso, não faz sentido acreditar que aquilo que funcionava perfeitamente aos 40 anos continuará produzindo exatamente o mesmo efeito aos 70. O café amargo não é um inimigo da circulação. Para muitas pessoas, ele continua sendo uma bebida que pode fazer parte de um estilo de vida saudável quando consumido com equilíbrio. O problema aparece quando deixamos de prestar atenção aos sinais que o próprio corpo está enviando. Se toda vez que você toma café sente palpitações, ansiedade, tremores, pressão na cabeça, dificuldade para dormir ou percebe que sua pressão arterial costuma aumentar, esses sintomas merecem ser observados. Eles não significam necessariamente que você precise abandonar o café para sempre, mas indicam que talvez seja o momento de ajustar a quantidade, o horário ou conversar com o médico que acompanha a sua saúde. Pequenas mudanças costumam fazer uma grande diferença. Às vezes, reduzir uma xícara por dia, evitar o café no final da tarde ou simplesmente beber mais água já melhora o bem-estar e ajuda a manter a circulação funcionando de forma mais equilibrada. O mais importante é lembrar que não existe uma regra igual para todos. Cada organismo possui uma história, uma condição de saúde e uma resposta diferente à cafeína. Comparar o seu corpo com o de outras pessoas pode levar a decisões erradas. O que faz bem para um amigo ou para um familiar pode não ser a melhor escolha para você. Eu sempre digo que envelhecer com qualidade não significa abrir mão de tudo que dá prazer. Significa fazer escolhas mais inteligentes, respeitando os limites do próprio organismo. O conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas para prevenir problemas antes que eles apareçam. Se este vídeo ajudou você a entender melhor a relação entre o café e a circulação, escreva aqui nos comentários: quantas xícaras de café você costuma tomar por dia e em qual horário? Eu gosto de ler os comentários porque eles mostram experiências reais e podem ajudar outras pessoas que vivem a mesma situação. Se você conhece alguém que não começa o dia sem uma xícara de café, compartilhe este vídeo. Uma informação simples pode incentivar essa pessoa a observar sinais que muitas vezes passam despercebidos durante anos. E se você deseja aprender mais sobre como proteger o coração, controlar a pressão arterial, melhorar a circulação e envelhecer com mais saúde, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é preparado para transformar informações científicas em orientações claras, práticas e fáceis de aplicar no dia a dia. Antes de terminar, quero deixar uma mensagem importante. Cuidar da saúde não significa viver com medo, mas viver com atenção. O seu corpo conversa com você todos os dias. Quando você aprende a ouvir esses sinais, aumenta muito a chance de preservar sua qualidade de vida por muitos anos. Aviso importante: este conteúdo tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Ele não substitui uma consulta médica, exames ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Se você apresenta pressão alta de difícil controle, arritmias, dor no peito, falta de ar, ou faz uso contínuo de medicamentos para doenças cardiovasculares, converse com o seu médico antes de fazer mudanças importantes no consumo de café ou em qualquer outro hábito relacionado à sua saúde.